Então, iniciamos a cadeia pelos produtores, as plantas. Primeiro nível trófico, toda a cadeia vai iniciar pelo produtor, certo? As plantas, não esqueça. E logo em seguida nós vamos ter os consumidores, tá? Então, os consumidores nós podemos classificar como sendo aqueles que tanto vão se alimentar de vegetais, né? O caso dos herbívoros, como o caso dos carnívoros, que vão se alimentar de carne, diretamente de outros animais. E o caso dos onívoros, que consomem tanto um como o outro, tanto plantas, tanto vegetais como animais, ok? E fechando a cadeia alimentar, nós temos os seres decompositores, que foi justamente, né, os que eu havia falado para você, que vai se alimentar diretamente da matéria orgânica, morta, tá? De matéria morta. Aí você me pergunta, quem são esses seres, professores, que consomem matéria morta? São as bactérias e os fungos, tá certo? Então esses são os seres que vão se alimentar da matéria morta, sem contar que a gente também tem o caso dos urubus, que são os detritivos, né? Eles que consomem matéria morta, matéria já em estado de putrefação, estragada, enfim. Isabelle, eu montei esse esquema aqui, tá? Não sei se ficou claro aí, mas esse esquema é para que você possa ter noção, uma base, tá, do que foi comentado na aula de hoje. Ele se inicia por aqui, tá? Alimentação dos animais, no caso, herbívoros, tá? São os que se alimentam de plantas, vegetais. Os carnívoros, que são os que se alimentam de carne. E os onívoros, que são os que se alimentam de carnes e também aí de vegetais, ok? Aqui nós vamos ter justamente os componentes da cadeia alimentar que eu acabei de comentar. Os produtores, que são os que fazem o processo da fotossíntese. Aqui os consumidores, que são os que se alimentam, né? São os carnívoros, que se alimentam de carne. Os onívoros e os herbívoros, eu coloquei só os onívoros aqui porque já inclui praticamente aí os herbívoros também, né? Que vão se alimentar de vegetais e animais, né? Carne, ok? E para fechar a cadeia, os decompositores, que é quem se alimenta da matéria morta, que no caso são os próprios fungos e bactérias, ok? Então esse esquema, eu posso estar colocando lá a fotinha no final da aula para que você possa montar ele no seu caderno. Passando para outra parte do nosso conteúdo, tá? Nós vamos ver uma classificação dos animais relacionada justamente à sua estrutura corporal. Então nós podemos classificar os animais em vertebrados e invertebrados, tá? O que é que significa isso, professora? O próprio termo já faz relação. Quando fala de vertebrados, são justamente aqueles animais que vão apresentar vértebras, tá? E o que são vértebras, professora? A gente basicamente associa a uma estrutura óssea, né? As vértebras estão associadas justamente o quê? A estrutura aqui da nossa coluna vertebral, né? Lembrando que também, né, a gente pode envolver aí as costelas, porque alguns animais vertebrados também vão apresentar, né, a estrutura das costelas, ok? Então, falou de vértebras, associa a coluna vertebral, associa a estrutura das vértebras que estão presentes na coluna vertebral, tá certo? Ou seja, os seres que vão apresentar uma estrutura óssea. Já existem seres, né, que não apresentam estrutura óssea, né? E aí esses seres são classificados, esses animais, eles são classificados como sendo invertebrados. Quais são os animais vertebrados, professora? Nós temos praticamente 5 grupos, né? Nós temos o grupo dos peixes, nós temos aí os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, ok? Todos esses 5 grupos são classificados como vertebrados. E os invertebrados nós temos vários, tá? Nós temos o caso das esponjas do mar, tá? Que são estruturas que vivem no ambiente aquático. Nós temos o caso do polvo, da lula, a estrela do mar, né? Os mariscos. Nós temos o caso dos vermes, né? Que também são invertebrados. Nós temos o caso da minhoca, os insetos, tá bom? Então todos esses aí nós vamos associar aos invertebrados.
que eles não apresentam vértebras, eles não apresentam estrutura óssea, entendeu? Bom, Isabelle, era esse o assunto, né, que eu tinha para passar para você hoje, tá? Com relação ao nosso conteúdo. Hoje nós estudamos a alimentação dos animais e a classificação dos vertebrados e invertebrados, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, me faz pergunta no PV, tá ok? Que eu terei o maior prazer de esclarecer as dúvidas, tá bom? Espero que você tenha compreendido o assunto da aula de hoje, espero que tenha entendido, tá? E até a nossa próxima aula. Um beijão e fique com Deus. Tchau!